Gênesis capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 27. Gênesis 25, 27 a 34. Eu serei breve, pretendo ser breve. Esse texto que vamos ler, ele nos traz 3 lições preciosas que eu quero dividir com você nesta noite. Ele vai falar sobre a escolha de Esaú. E é sobre escolha que eu quero falar com você nessa noite. Assim diz o texto: e cresceram os meninos. Esaú foi varão, perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava a Isaque, a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio a Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome, o nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura. Vou repetir. Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá logo a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas. E este comeu e bebeu, e se levantou-se, e foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Como eu disse, eu quero falar sobre escolha. E durante toda a nossa vida, nós vamos ter que conviver com escolha. O livre-arbítrio é inerente ao ser humano, ele está presente, faz parte da vida de todo ser humano. Faz parte de nós. Toda escolha deve ser muito pensada, analisada. Sobretudo, nós que somos filhos do Senhor, toda escolha que vamos fazer, ela precisa antes passar pelo crivo da vontade de Deus em oração. Nenhuma escolha que nós vamos fazer, por mais simples que ela seja, ela pode ficar de fora do crivo do altar do Todo-Poderoso. Nós precisamos colocar diante de Deus as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, elas sempre estarão abaixo da vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Por mais que uma escolha nossa, ela seja aparente aos nossos olhos boa, agradável e perfeita, ela só pode ser de fato boa, agradável e perfeita quando ela estiver debaixo dos olhos do Todo-Poderoso. Então veja bem, suas escolhas precisam concordar, corroborar com Deus, o Pai, o teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Por quê? Porque o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. O nosso Pai sabe o que é melhor para a nossa vida. Então, querido irmão, pense nisso. Nós estamos vivendo um tempo onde as escolhas são influenciadas pelo poder da mídia, pela moda. As pessoas escolhem pela tendência ou pelas tendências, não por aquilo que é lógico e por aquilo que é princípio. Isso é um quadro do nosso tempo. As pessoas escolhem por aquilo que é tendência, pela moda, pela mídia, e coloca abaixo das suas escolhas a lógica, os princípios, os valores e, acima de tudo,
a vontade de Deus. Nós temos aqui, irmãos, um problema muito sério no início desse texto. Nós temos uma escolha de um pai e uma escolha de uma mãe. Problema sério. Nós temos Isaac escolhendo amar Esaú. E nós temos Rebeca escolhendo amar Jacó. Assim está dizendo o texto para nós. Ou seja, nós temos um problema familiar. Nós temos um problema dentro de uma casa. Alguém pode pegar um copo d'água para mim, por favor? Pega aí, Davi, faz favor. Nós temos uma família que está fazendo escolhas. E essa escolha, logicamente, ela não é em nada agradável. Estamos falando de um pai, estamos falando de uma mãe. E nós que somos pais, a gente sabe que nós não fazemos escolha de filhos. Nós amamos os filhos por igual. Nós que temos mais de um filho, evidentemente. Então, se você que tem mais de um filho, você sabe muito bem que você não ama um mais do que o outro. Se você amar um mais do que o outro, sinal de que alguma coisa está destoada, distorcida da realidade. E a gente tem aqui esse problema. Isaac amando Esaú e Rebeca amando Jacó. E a gente percebe que o amor, ele é conduzido por aquilo que agradava ao casal. Então o filho fazia algo que agradava o pai, então o pai amou o filho por aquilo que o agradável. Assim também a mãe. Assim diz o texto. Então veja bem, a Bíblia é maravilhosa, irmãos, porque ela não esconde defeitos de ninguém, até mesmo dos patriarcas. É claro que a Bíblia sempre mostra que os defeitos dos homens são trabalhados por Deus para que haja correção. Mas a Bíblia é maravilhosa. Obrigado, Cristo. Estava precisando. Obrigado, meu amado. Nada. Então, veja bem. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem disso. Os seus filhos, eles se espelham primeiramente em você. Você tem o poder da influência. Então, se essa casa, o pai e a mãe, eles conduzem o viés da escolha seletista, amar um e não amar o outro, ou amar mais um do que o outro, evidentemente que isso gera nos filhos esse defeito, vamos colocar assim, essa distorção familiar. Isso passou para Esaú. A escolha de Esaú é uma das escolhas mal feitas. Ao mesmo tempo, ela retrata a realidade de muitas pessoas. Eu quero falar sobre essa escolha de Esaú com você hoje. E talvez você esteja a perguntar assim, mas Esaú, no final da sua vida, não estava rico, cheio de servos, de gado, da terra? Como é que é assim que ele fez uma escolha errada e se deu mal na vida? De fato, a Bíblia diz que Esaú se tornou um homem muito rico. Mas, se olharmos para a vida de Esaú e Jacó, a gente vai ver um tempo de perda muito grande dos dois. É claro que a Bíblia vai dizer que lá na frente eles vão se encontrar, eles vão se abraçar, eles vão se beijar, eles vão beijar o pescoço um do outro, beijar o rosto um do outro, eles vão reconciliar. Mas pensa comigo, a escolha de Esaú, esse momento da vida de Esaú, fez com que Esaú ficasse afastado de Jacó por muitos anos. Quantos anos ele perdeu de estar perto do irmão? Então, uma escolha errada leva a perda, gera perda. Aí talvez você vai dizer assim, mas a Bíblia também diz que lá no ventre de Rebeca, Deus já havia escolhido Jacó, porque o texto diz que o menor serviria, o maior, perdão, serviria o menor. É verdade,
Mas eu chamo a sua atenção para o fato que Esaú, ter perdido a bênção de caminhar com seu irmão, perdeu tempo, perdeu alegria e perdeu a oportunidade de conviver com seu irmão durante muitos anos. Então, mais uma vez, a escolha errada gera perda. Então, eu quero dividir com você a escolha de Esaú. Preste atenção, por favor, e eu não vou demorar. Como foi o caráter da escolha de Esaú? O caráter da escolha de Esaú reflete o caráter de muitas escolhas em nossos dias. Então, vamos lá. Esaú, primeiro, ele preferiu o presente ao invés do futuro. O caráter da escolha de Esaú, primeiro, foi exatamente esse. Esaú preferiu o presente ao invés do futuro. Como assim? O presente ao invés do futuro. Esaú não tinha uma visão espiritual como o seu irmão. Jacó era um moço mais sensível a Deus. Talvez por ele ter sido criado mais perto de sua mãe, dar mais ouvidos à sua mãe, Jacó se tornou um jovem mais sensível à voz de Deus. Então, Esaú, quando ele chega do campo cansado, e ele está aqui diante do seu irmão, versículo 29, olha, está escrito aí, estava ele cansado. Olha essa palavra, cansado. Veja bem, é um jovem, não é um senhor de 80 anos, não é um velho cansado dos anos da vida, é apenas um jovem que chegou do campo de um cansaço momentâneo, de um cansaço de correr atrás de um animal do campo. Então ele chega, ele olha para Jacó e pede para Jacó o seu guisado. Pastor, o que isso tem a ver com o futuro? Ele estava correndo o seu primeiro risco, porque ele tinha sobre ele a bênção da primogenitura. Ou seja, a bênção da primogenitura não era o presente, era o futuro. Só poderia assumir a primogenitura depois da morte do pai, ele era o mais velho. Então, se ele, naquele momento, trocasse a bênção da primogenitura pelo um prato de lentilhas, pelo guisado, que foi o que aconteceu, ele estava abrindo mão do seu futuro. O momento falou mais alto que o futuro. E o momento que define, ou melhor, o que define o momento de Esaú é essa palavra, cansado. Preste atenção nisso, irmão. Porque a gente cansado, quando estamos cansados, física ou emocionalmente, a gente não olha para o futuro. A gente só enxerga o presente. Tudo que a gente quer é resolver o nosso problema momentâneo. Uma pessoa cansada, tudo que ela quer é uma cama para deitar. Uma pessoa emocionalmente cansada, tudo o que ela quer é um canto para não falar com ninguém. É uma porta fechada para não falar com ninguém. E a gente sabe que o cansaço, primeiro, não é o físico. O primeiro cansaço é a mente. A mente cansada é que faz o corpo sentir. E uma mente cansada, ela não consegue raciocinar. Claro que Esaú está cansado fisicamente, porque ele está vindo do campo, correr atrás de animal. Mas por frações de minutos, alguns minutos, a sua mente estava cansada. E pelo contexto todo, a gente está vendo que ele está correndo o risco de perder a bênção da sua primogenitura. Então, a maioria das pessoas só sabem viver em função do presente, não faz nenhum tipo de projeção.
quer seja em qualquer área da sua vida. Eu quero abrir meu coração para vocês. Não sou muito de fazer isso, mas a minha vida é planejada no que diz respeito ao ministério pastoral. É muito bom pastorear a igreja. É muito bom pastorear você, que é a ovelha de Jesus Cristo. Na verdade, vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Jesus Cristo. Eu sou apenas auxiliar de Jesus, pastoreando as ovelhas do sumo pastor. É muito bom pastorear, porque através do pastoreio, a gente alimenta o rebanho e a gente reflete o amor de Cristo, para que, através do amor de Cristo, você possa crescer. Mas eu tenho a minha vida planejada. Eu vou abrir meu coração para servir de ilustração para você. Se o Senhor assim desejar, é do meu coração, se tiver na vontade dEle, boa, agradável e soberana, eu quero ter um tempo de uns 5 a 10 anos só para cuidar de pastor de família pastoral. Se o Senhor me der essa oportunidade de ter uns anos de vida fisicamente ainda, mentalmente ainda, bem, eu quero cuidar de pastores e famílias pastorais. Por quê? Porque faz parte do meu plano de vida futuro. E porque sou pastor e tenho família, eu sei o que o pastor passa. Eu sei quais são as necessidades de um pastor. Eu sei o que é anseio de um pastor, de uma família pastoral. Agora veja bem, o meu cansaço físico, emocional, me faz ter aquela luzinha acesa lá na mente, de que se eu trocar o meu presente pelo meu futuro, eu comprometo o futuro que eu desejo viver. Você está entendendo? Então, irmão, como é que você vive o presente? Você vive o presente é o que você está vendo. O futuro você não está vendo, você está vendo o presente. Como é que você vive o presente? Você vive o presente com fidelidade a Deus. Tudo que você precisa no presente é ser fiel a Deus. Tudo que você precisa fazer amanhã quando você acordar é permanecer fiel a Deus. Acorda de manhã, amanhã, hoje é dia 1º, né? Hoje é dia 1º. Então amanhã, dia 2 de dezembro, quando você acordar, você despertar do seu sono, você vai lembrar de uma coisa: as misericórdias do Senhor se renovaram sobre você. Você vai lembrar disso. Eu lembro disso todo dia. Senhor, obrigado que as tuas misericórdias se renovaram sobre mim mais uma manhã. Dou bom dia ao Espírito Santo, levanto, tomo meu café, depois faço minha devocional. Mas eu acordo e penso o seguinte: é mais um dia que Deus vai ser fiel. E é mais um dia que eu também preciso ser fiel. É mais um dia que Deus vai renovar a sua misericórdia sobre mim. Então é mais um dia que eu preciso ser fiel a Deus. Então, o que retrata, vou usar essa palavra já tão antiga, né? O que revela o nosso presente? O que define o nosso presente? Fidelidade, irmão. Fidelidade. E o futuro? O futuro é esperança. Então não troque o seu futuro, porque o seu futuro só tem bênção. Deus fala assim pela boca do profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho acerca de vocês. Pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um futuro desejável. Cansado do dia a dia, cansado das batalhas, cansado das labutas, como diz o povo da roça, como é que você faz quando você está cansado?
Descansa, irmão. Descansa a sua alma em Deus. Descansa o seu físico num bom sofá, numa boa cama. Se você for casado, no colo do seu esposo, no colo da sua esposa. Descansa. Posso ouvir um amém? Então Esaú preferiu o quê? O presente ao invés do futuro. Segundo, Esaú preferiu o visível ao invisível. De novo, Esaú preferiu o visível ao invisível. Olha o texto. 30. E disse Esaú a Jacó: deixe-me, peço, comer desse guisado vermelho. Estou cansado. Por isso chamou o seu nome Edom. Então, 31. Vende-me hoje a tua primogenitura. Olha o 32. Eis que estou a ponto de morrer. Você acha que de fato Esaú estava a ponto de morrer de fome? A gente usa essa expressão, estou morrendo de fome. Você vai morrer mesmo de fome, irmão? Chegou ao almoço, chegou a casa, o almoço não está pronto, você está zangado que o almoço não está pronto. Aí você fala assim para sua esposa: o almoço está pronto? Estou morrendo de fome. Não está morrendo nada. O ser humano consegue ficar, sei lá, 2 dias, não sei, 2 dias sem comer. Ainda tem um negócio aqui nós estamos chamado reservas. As reservas. Então, o que Esaú está dizendo aqui? Eu estou morrendo de fome. E eu estou vendo aí na minha frente um guisado. E o que Jacó vai dizer? Você está com fome? Eu troco. Te dou o guisado e você me dá a bênção da primogenitura. Eu não sei se você lembra, quer dizer, os mais antigos, tinha um programa, era de Silvio Santos. Tinha uma brincadeira. Botava a criança numa cabine. E aí a criança não via nada. Quando piscava uma luzinha, ela tinha que dizer sim ou não. Vocês lembram disso, né? Então, e às vezes, tá lá, o Silvio Santos falava assim: você troca essa bicicleta por esse carro quebrado? Sim! Dançou, irmão. Trocou a bicicleta por um carrinho quebrado. Parece que estou vendo Jacó morrendo de fome. Eu troco. Você está vendo esse guisado? Tá bom, está aqui. Você troca? Sim! Foi levado pelo que o olho está vendo. Mais do que seja belo o que está diante dos nossos olhos, não podemos perder de vista o valor da fé e da consciência do temor a Deus, porque isso faz toda a diferença. O que faz toda a diferença, irmão? Fé. Paulo diz que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, a nossa visão, ela é pela fé. E a fé, ela olha o invisível, não o visível, ou palpável. Não andamos por vista, andamos por fé. Nós somos conduzidos por aquilo que nós não vemos, porque aquilo que vemos é temporal, o que não vemos é eterno. Evidentemente, irmão, que você vai precisar olhar para as coisas, lógico, faz parte da realidade, olhar para as coisas, tocar nas coisas. Somos pessoas, somos físicos, a gente precisa tocar, a gente precisa ver, a gente precisa conviver com as coisas, mas na verdade
Nós que somos filhos de Deus, a nossa vida primeiro ela é conduzida pela fé. E a fé nos leva a olhar para o invisível, para o impossível, não pelo palpável. Aquilo que é palpável, aquilo que é visível, aquilo que é lógico, não pode ser a prioridade em nossa vida. É necessidade, mas não é prioridade. Ou o contrário? É o contrário. É necessidade. O que é necessidade? É aquilo que você não consegue ficar sem. E prioridade é aquilo que está abaixo da necessidade. Por exemplo, comer é uma necessidade. Você não fica sem comer, senão você morre. E ter um telefone desse aqui pode ser uma prioridade, mas não é uma necessidade. Se eu tiver, amém. Se eu não tiver, não vou morrer. Mas tem gente que parece que vai morrer se não tiver telefone, né? Olha o que Esaú está nos ensinando através do seu erro. Porque sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O que Esaú está nos ensinando com o seu erro? Ele chega do campo, ele está cansado, os seus olhos batem naquele guisado, e ao invés de ele entender que tinha algo invisível para ele no futuro, que era a bênção da primogenitura, ele preferiu olhar para aquele guisado e colocar os seus olhos em algo que seria uma troca que o levaria a perder a bênção da sua primogenitura. Jesus não olhou para as pedras no deserto e as transformou em pão, como o diabo lhe propôs, mesmo estando com fome e podendo transformá-la, porque tinha o poder para isso. Por que ele não fez isso? Porque o que alimentava a alma de Jesus não era um pão transformado de uma pedra. O que alimentava a alma de Jesus era a palavra do Pai. E é essa palavra que alimenta a nossa alma e nos permite viver pela fé. E viver pela fé é crer no impossível, é crer no invisível. Exatamente o que é a fé, a definição de fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, ter certeza de coisas que não se veem e convicção de fatos, certeza de coisas que não se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então vamos lá. Esaú preferiu o invisível ao invés do visível, ao invés do invisível. E por último, Esaú escolheu o carnal ao invés do espiritual. Literalmente, Esaú optou pela carne. Então disse Jacó: jura-me. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura. E Jacó deu pão a Esaú, o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Não sei se dá para colocar aí, Juliana. Hebreus 12, 16. Hebreus 12, 16. Aí. Isso mesmo? 12, 16, que não se abrange. Acho que é isso aí. A versão que é diferente, né? Que não se abrigue entre vós nenhum imoral, isso mesmo, nenhum imoral ou profano, como Esaú, o qual, por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança como filho mais velho. Vou ler na minha versão aqui.
E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, porque por uma simples refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que Esaú foi carnal, foi profano. Profano significa aquele que está fora do santuário, é carnal. Literalmente, ele optou pela carne, ao invés do espiritual. Porque para o tempo de Jacó, de Esaú, de Abraão, primogenitura era coisa espiritual. Por isso que Jesus, ele é o primogênito da criação. Ele é a primícia da ressurreição. É o primeiro. Cuidado, meu irmão, para você não trocar o espiritual pelo carnal. Talvez este seja o maior perigo que nós corremos com as nossas escolhas. Escolher pela carne e não pelo espírito. Quem escolhe pelo espírito pode não ver a recompensa no momento, mas a recompensa de quem escolhe pelo espírito chega. Na verdade, meu irmão, quem escolhe pelo espírito não vai atrás da bênção, é a bênção que vai atrás. Quem escolhe pela carne vai viver da carne. E o que é carne? É claro que aqui é um guisado, mas retrata muito bem o que é carne. Carne é nossa natureza pecaminosa. Porque você sabe muito bem que o seu pecado de Adão foi tirado no dia que você recebeu Jesus. Mas a sua natureza humana, carnal, ela permanece. E Gálatas vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas que há uma briga interna, que é uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Sabe quem é o prêmio da carne e o prêmio do espírito? Vamos colocar assim? Por quem que a carne briga? Por quem que o espírito briga? Pela sua alma. É mais ou menos assim, ó. A alma está no meio, o espírito, a carne está de um lado, a carne e o espírito, a carne está do outro. Vamos convencionar. O espírito está aqui, a alma está aqui, a carne está aqui do meu lado esquerdo e a alma e o espírito está do meu lado direito. Então o que acontece? A alma está no meio, está no centro. Se a alma inclina para a carne, ela entristece o espírito. Se a alma inclina para o espírito, ela rejeita a carne. Então é assim: entristece, rejeita. Entristece, rejeita. Se a vida nossa tender para a carne, nós entristecemos o espírito, porque ele habita em nós. Se inclinamos a nossa alma para o espírito, nós rejeitamos a carne. E o que acontece quando nós rejeitamos a carne e inclinamos a nossa vida para o espírito? Nos tornamos semelhantes a Jesus. E aí vai aparecer o quê? O caráter de Jesus, através do fruto: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. É isso. Quem escolhe pela carne vai viver a obra da carne. Prostituição, lascívia, impureza e por aí vai. Por isso que o autor aos Hebreus está dizendo que Esaú foi carnal.
porque ele rejeitou o Espírito, a obra do Espírito. Meu irmão, Deus tem uma obra muito grande para fazer na sua vida. E a obra que Deus quer fazer na sua vida vai ser feita através do seu espírito ligado com o Espírito de Deus. E a sua alma vai se alegrar na presença de Deus. Uma alma cuja escolha é pelo Espírito, ela reflete Cristo o tempo todo e a vida de Cristo se manifesta o tempo todo. Por isso que quem escolhe sempre pelo Espírito e rejeita a carne, tem poder e autoridade para levar muitas pessoas aos pés de Cristo. Então vamos recapitular para a gente encerrar. O caráter da escolha de Esaú. Primeiro, preferiu o presente ao invés do futuro. Segundo, preferiu o visível ao invés do invisível. E terceiro, escolheu a carne ao invés do espiritual. Lições preciosas para nós nessa noite. E eu quero concluir. O perfil de Esaú, além do que o autor dos Hebreus nos diz, vai mostrar que ele era um jovem pouco espiritual, dava pouco valor à sua primogenitura, gozava de uma vida folgada, livre das pretensões e práticas patriarcais. Esaú reflete muita gente na igreja. Como assim? Gente que não dá valor ao reino de Deus. Gente que não dá valor a uma vida piedosa, uma vida santa. Qualquer coisa que viver, está bom. Qualquer coisa que fazer, está bom. Na verdade, a escolha que Esaú fez refletiu quem ele era. Do outro lado, nós temos Jacó. Jacó foi um jovem que depois desse episódio saiu de casa, fugido de seu irmão. Eu não vou contar a história de Jacó, porque você conhece. Jacó é o reflexo de muita gente na igreja. Como assim? Gente que tem experiência com Deus, gente que vê o céu aberto, gente que sente a presença de Deus, gente que tem encontro com Deus, gente que é tocado por Deus, gente que é capaz de fazer de tudo para ter o perdão do próximo, e gente que tem a capacidade, a ciência, a sabedoria de impor as mãos sobre as pessoas e abençoar as pessoas. Que tipo de gente é Jacó? Jacó é gente, é crente que tem fé, que tem esperança e que tem, acima de tudo, intimidade com Deus. E eu termino, meu irmão, lendo um texto lindo para você. Lindo, 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 lindo. Mas antes, cuidado com as suas escolhas. Não corra esse risco. Escolha por Deus. Escolha pelo amor. Escolha pela graça. Escolha pelo poder de Deus. Escolha pela vontade de Deus. Você vai ver que a sua escolha levará você ao que diz esse texto, e assim termino com ele. Deuteronômio capítulo 30, versículo 14 a 19. Se der tempo, Coligiana pode colocar, mas irmãos, preste atenção naquilo que eu vou ler aqui. Deuteronômio capítulo 30, versículo 14 a 19. Ao invés de você ler, preste atenção no que eu vou ler aqui. E guarde essa palavra
Quando você escolher por Deus, quando você escolher pela graça, quando você escolher pelo poder, quando você escolher pela vontade de Deus, quando você escolher pela intimidade com Deus, quando você escolher por tudo isso, sabe o que vai acontecer? O que está escrito nesse texto. Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos teus caminhos, de guardar os teus mandamentos e os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estarás entrando para possuíres. Mas se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses e os servides, declaro-te hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de possuíres. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Louvado seja Deus. Pode aplaudir forte ao Senhor. Cuidado com as suas escolhas. Se você escolher por Deus, se você escolher pela graça, se você escolher pelo poder de Deus, se você escolher pelo reino de Deus, as bênçãos virão sobre a sua vida e elas multiplicarão sobre a sua vida. Está escrito na palavra dele aqui. Bênção que o Senhor teu Deus te dará. E eu sei que eu estou falando nessa noite a gente que tem algo que faz com que a sua escolha seja certa. Fique em pé. Eu vou dizer para você o que te faz fazer as escolhas certas nessa vida, para que Deus te abençoe. Eu tenho que te dizer isso. Você tem algo que te ajuda todo dia a fazer as escolhas certas. E isso é mais do que o ouro, é mais do que a prata. Aqui, irmão, olha aqui para mim. O que te faz fazer as escolhas certas na vida? Ó, palavra de Deus. Isso aqui te leva a ser conquistador e realizador, irmão. Vou repetir. Quando você escolhe baseado na palavra de Deus, você se torna conquistador e realizador. Lembra que Deus falou para Josué? Não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Se você não desviar nem para a direita nem para a esquerda da lei e da palavra, teu caminhar será próspero. Em nome de Jesus Cristo, você vai fazer sempre escolhas certas. Deus irá falar com você. Deus irá mostrar a você o que você precisa fazer, nos mínimos detalhes. Permita dizer só mais uma coisa. Todas as vezes que Jesus precisava fazer uma escolha, o que ele fazia? Subia e falava com Deus, o Pai. Quer um exemplo? Antes de escolher os apóstolos, o que Jesus fez? Subiu um monte, ficou sozinho e orou para pedir direção ao Pai. Sabe o que eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, irmão? Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite sabedoria e discernimento para entender o que está escrito nessa palavra aqui, ó. Para que as suas escolhas sejam sempre
espirituais, para que as suas escolhas sempre sejam de acordo com a palavra de Deus e com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Posso orar por você, irmão? Permita-me orar por você. Minha oração não é oração poderosa, mas o poder daquele que eu vou invocar agora é ilimitado. A minha fé, com certeza, é menor do que a fé de muita gente que está aqui. Sabe, eu oro todos os dias. Eu lembro de alguns irmãos, permita não dizer o nome. Eu falo assim: Senhor, eu não tenho mais fé do que aquele irmão que aqui, membro de nossa igreja. Eu não tenho mais fé do que ele, do que ela. Não tenho. A minha fé não é maior que a sua fé. Mas eu quero orar pela fé que tenho, ligada com a sua fé, de que Deus vai nos permitir fazer escolhas certas, escolhas espirituais, poderosas, para a gente ver com os nossos olhos, aí sim, com os nossos olhos físicos, as bênçãos de Deus vindo sobre nossa vida de maneira abundante. Então levanta a sua mão que eu quero orar por você, irmão. Senhor, eu não estou diante de pessoas carnais como Esaú, profanas como Esaú. Eu não estou diante de pessoas que trocam a sua primogenitura, a sua santidade por um prato de lentilhas espirituais. Eu não estou diante de pessoas que trocam a sua santidade por algo que o diabo oferece todos os dias. Não, Senhor, eu estou diante de pessoas santas, de pessoas cheias de fé, de pessoas que têm intimidade contigo, Deus. Eu estou diante de uma igreja que vive pela fé e que depende do Senhor em tudo, meu Deus. Então agora eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão ouvindo a voz dessa palavra pregada. Senhor, que venha neste momento, e assim creio, que venha sobre os meus irmãos que estão aqui uma graça especial, uma graça que vai deixar os meus irmãos vigilantes, porque o diabo vai oferecer prato de lentilhas. Eu quero orar, Senhor, e creio que os meus irmãos terão discernimento e sabedoria para fazer as escolhas certas. E já quero te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque em 2023 eu tenho certeza que as escolhas dos meus irmãos gerará sobre eles, vindo das tuas poderosas mãos, bênçãos incontáveis. Eu creio nisso, Deus. Eu creio nisso. E peço, por favor, que qualquer espírito carnal, qualquer espírito de escolha carnal, perca, Senhor, força, em nome de Jesus. E agora, Senhor, e agora, Deus, eu peço ao Senhor, como última coisa, como último pedido nessa noite, eu peço ao Senhor que nos dê olhos espirituais, corações ardentes pela tua presença e almas mergulhadas na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Ele. Aplauda Ele, irmão. Vamos adorar.